Olá, irmãos amigos, mais um dia do nosso tão esperado Evangelho, nosso Evangelho semanal, que nós nos propusemos essa reflexão nesse período de quarentena, de pandemia, de isolamento, né? Esse período que nós estamos afastados das nossas atividades na casa espírita, que nos faz tanta falta, não é verdade? Que nos deixa tão sedentos de comungar os ensinamentos de Jesus. E nós precisamos desses momentos, de momentos como esse, de momentos como as quartas-feiras a gente vem fazendo. Aqueles que tiverem interesse de participar do nosso Evangelho da Quarta, nós disponibilizamos o link. Então, entre em contato comigo pelo Facebook lá do Bezerra, deixando o número do telefone lá no inbox e eu mando o link para participar. É uma sala de bate-papo e nós fazemos o Evangelho com todo mundo junto, uma interação bem legal. No início a gente tem feito a vibração, vibrando pelos doentes, pelos desencarnados, pelos suicidas, como nós fazíamos todas as quartas-feiras na nossa instituição. Antes da palestra, nós reuníamos às 18h30 para fazer a vibração. Então, nós estamos tentando manter uma regularidade nessas atividades, pelo menos com as limitações que temos, mas tentar levar essa vibração, essa energia, emanar para o planeta, que é o que nós estamos precisando. Nós precisamos refletir sobre como nós espíritas, como nós cristãos acima de tudo, independente de ser espírita ou não, como nós estamos nos comportando diante dessas adversidades. E os momentos difíceis, eles nos convocam a isso, nos convocam ao confronto, à atitude, a tomar atitude. E com a nossa continuidade do Evangelho, hoje, nosso sexto encontro, conflitos íntimos, e a sequência da orientação de Joana, é também no capítulo 5, que nós já falamos no anterior, que é um capítulo bastante extenso e muito rico, principalmente quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando aflição, porque é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo que vai mostrar para nós que nenhuma dificuldade, que nenhuma situação adversa, ela é gratuita. Toda ela tem um propósito. E aí eu gostaria de pedir que, se vocês estão gostando, se está sendo interativo, vamos interagir mais, vamos falar mais. As meninas Martinha sempre fala, Célia, minha amiga querida, tem mandado para os seus outros amigos, que agora torna também nossos amigos. E essa grande rede de comunhão para falar, para refletir sobre Jesus. É sabido que alguns irmãos católicos vêm acompanhando junto conosco o Evangelho, e eu fico imensamente feliz por isso, porque o propósito aqui não é de falar somente de espiritismo, né? O propósito maior do espiritismo é falar de Jesus. A gente só faz algumas diferenciações por ser termos que nós usamos mais comumente, por nós termos essa convicção da vida futura, da vida após a morte, mas independente da crença de cada um, se o propósito único é a comunhão pelo bem, para o bem, tá tudo certo, né? Não criemos barreira, porque quando é questionado aos espíritos que se o espiritismo vai ser a religião do futuro, porque a religião do futuro é essa a ideia de que se tem, que é essa, que é uma mente mais aberta, mais esclarecida, os espíritos respondem que a religião do futuro é o amor. O amor. Toda e qualquer religião
que enalteça o amor, porque enaltecendo o amor a gente reafirma o respeito, a gente reafirma a necessidade de cuidar do outro. Então a religião universal é o amor. Independente de se você se afina pela doutrina espírita, pelo protestantismo, pelo catolicismo, pela umbanda, independente. Todo e qualquer laço que se estreite com o Criador é válido. E nós vamos buscar aqui a tranquilidade, a calma, fazendo primeiro a nossa prece, né? Sempre importante. Senhor Jesus, aqui estamos neste momento, mais uma vez, reunidos em pensamento, buscando elevar o nosso espírito até o alto, rogando sempre amparo para as nossas reflexões, que tenhamos sempre o discernimento necessário para aplicar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Pedimos a Maria, nossa Mãe Santíssima, que continue a nos embalar nessa tarefa difícil aqui na carne. Rogamos por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, e que neste momento de paz, de harmonia, de coração aberto ao aprendizado, possamos iniciar a reflexão do nosso Evangelho. Que Jesus nos inspire hoje, agora e sempre. Assim seja. E Joana vem dando lições bastante extensas, mas muito proveitosas, que não vale a pena fazer recortes, né? Se nós estamos aqui dispostos a refletir, então acho válido. Vamos ler o texto, todo ele. Então, o título é Conflitos Íntimos. Parece que todos esses assuntos aqui são propensos ao momento que a gente atravessa. Constrangido a atuar mediante aparelhagem nervosa deficiente, o espírito que defraudou as leis do equilíbrio universal ressurge na Terra, sob a injunção de conflitos inquietantes, nos limites de uma organização somática que não responde às necessidades que se lhes fazem imprescindíveis, aturde-se, deblatera, afligindo-se e afligindo sob inquietações crescentes, anelando por evadir-se a responsabilidade dos erros e detido pelas algemas carnais que o constrangem à reparação, rebelam-se, avinagrando as próprias e as horas do seu próximo. Então, nós somos chamados a esse confronto de refletir sobre as nossas ações. Por isso, tantos conflitos íntimos, né? Por isso nós ficamos tão inquietos, porque é da lei de reparação. Nós, aqui na carne, somos constrangidos a isso. Se passamos por alguma dificuldade, é porque nós estamos sendo convidados a alguma reparação. O homem que padece de conflitos íntimos continuados é alguém alcançado pela imutável lei da justiça divina. É hora de refletir. Ninguém foge à lei divina. Toda utilização indébita dos valores nobres da vida se transforma, posteriormente, em carência constrangedora. O órgão desrespeitado manifesta-se com deficiência na máquina somática. A mente aplicada com incorreção volve a funcionar sobre inquietante manifestação entre tumulto e destrambelhos. Então, aqui e ali, perto e longe de nós, os que desrespeitaram a misericórdia de Deus, emparedados na idiotia ou enjaulados noutras alienações, multiplicados, todavia, na grande mola humana, encontram-se os portadores dos conflitos íntimos em regime carcerário benigno. Benigno porque é necessário esse cárcere para nos fazer refletir, melhorar.
né, para fazer com que nós reparemos aquilo que lesamos outrora, ou até nessa hora atual. Reagem com violência, veja aí. Reagem com violência quando deveriam indagar com equilíbrio. Afrontam com destemor quando lhes seria lícito enfrentar com amor. Inquirem com desequilíbrio quando necessitariam aprender com silêncio. Refletem na fáceis as marcas dos transtornos interiores. Irritadiços, tombam com facilidade nos despenhadeiros profundos da animosidade gratuita. Como é fácil, quando a gente está lendo isso aqui, já vislumbrar, já lembrar das fisionomias ferozes, né? As fisionomias vorazes de tantos aí que deveriam refletir, mas como uma tentativa de se proteger, atacam. Então, isso reflete muito a nossa sociedade. A atual situação que nós vivemos é de pessoas raivosas, agressivas, assim, tão cheias de si, e aí precisa vir um vírus para frear esse nosso impulso, essa nossa inquietude, essa nossa fúria, né? E nós estávamos frenéticos demais, estávamos sem tempo, estávamos agressivos, não conseguíamos olhar para o outro. E aí uma amiga minha diz que a humanidade está doente. E de fato a humanidade está doente. A Terra é um grande hospital. A Terra é um grande hospital, porque na carne nós viemos buscar a reparação dos nossos delitos. E aqui, sendo um hospital de almas, é o ambiente, o momento, o lugar propício para que nós busquemos restaurar a nossa alma adoecida. E se a Terra é um hospital, não nos enganemos. Estando certos de que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, nós estamos aqui numa grande UTI. E para onde os pacientes mais críticos vão para se recuperar? Para as UTIs. É por isso que no Brasil nós temos tudo muito crítico, muito exacerbado. Os ânimos que nós presenciamos aí, e aí nós teimamos em falar da política, mas a política só é o reflexo do que nós fazemos. Se nós colocamos na política uma criatura raivosa, uma criatura menos sensível às necessidades humanas, ou pessoas que não se comprazem com o bem, que estão lá e usam esse seu status, essa sua condição para lesar, para roubar, para desviar fundos financeiros, para lesar a saúde, para lesar a educação e tantas outras segmentos da nossa sociedade. Isso é o reflexo do que nós escolhemos, são as nossas escolhas. Isso reflete também nos nossos valores íntimos. Então, nós precisamos parar de atribuir culpa à política, porque nós somos política o tempo todo. Quando eu digo que nós somos política, na casa espírita, quando nós decidimos nos colocar disponíveis à prece, é um ato político, porque é um ato de dizer assim, olha, eu estou aqui para compartilhar, eu estou aqui para fazer por alguém, pelo outro. E aí nós vamos sempre deixando para depois, para o outro, transferindo responsabilidades. Nós transferimos muitas responsabilidades quando nós só queremos que os políticos façam, só queremos que a gestão da casa espírita se pronuncie. Nós precisamos nos pronunciar a todo instante, não de maneira feroz, não de maneira agressiva, mas sim de maneira sóbria, sensata, com bases nos ensinamentos do Cristo. Quando nós precisarmos refletir sobre algo ou nos posicionar sobre algo,
uma premissa muito simples é: o que essa minha fala vai impactar? Eu vou prejudicar alguém? Eu ficaria ofendido se alguém me falasse tal coisa, de tal modo? Então essas reflexões íntimas é que vai fazendo com que nós tenhamos essa sensibilidade de perceber as coisas. Então, reagem com violência quando deveriam indagar com equilíbrio. Afrontam com destemor quando lhes seria lícito enfrentar com amor. Inquirem com desequilíbrio quando necessitariam aprender com silêncio. Às vezes também é importante calar, né? É importante a gente conseguir esse bom senso, né? Esse equilíbrio de saber até onde é positivo se pronunciar com firmeza e até onde é melhor a gente deixar as coisas se acalmarem. Refletem na faces a marca dos transtornos interiores. Irritadiços, tombam com facilidade no despenhadeiro profundo da animosidade gratuita. Fazem-se prepotentes e quase sempre tornam-se impiedosos. O orgulho lhes é característica predominante. É muito fácil, mas a gente está julgando, né? É importante refletir intimamente, porque nós estamos falando aqui do outro, mas e nós? Será que nós também estamos sendo assim e sequer notamos? O orgulho lhes é característica predominante, ferem antes de atingidos, justificando-se atitudes cautelosas, impõem-se em domínio arbitrário, temendo a voz de comando serena que os poderia harmonizar. Fogem à responsabilidade em mecanismos complexos de defesa, tentando ocultar a incapacidade. Não os ame menos, porque se te apresentam violentos ou ingratos. Eita, que agora essa é a parte difícil. Como amar uma criatura tão agressiva, tão prepotente, tão difícil trato? E quantos de nós não convivemos com criaturas dessa natureza? Ou mais triste, quantos de nós não somos essas criaturas? Eu falo aqui na esperança de que nós tenhamos um mínimo de amor do Cristo em nossos corações. Então, tendo uma pitadinha desse sentimento virtuoso do Cristo, a gente espera que nós não sejamos esses raivosos, que nós sejamos aqueles que será complacente, entendendo que são espíritos em desequilíbrio, doentes. São espíritos aqui, são espíritos profundamente marcados por enfermidades do sentimento. Se, no entanto, te encontras arrolado entre aqueles que te tumultuam nos conflitos íntimos, aproveita a abençoada oportunidade da reencarnação para retificar pendores negativos e aprimorar atitudes de paciência. De forma alguma te deixes arrastar pela violência, pela agressividade, pelos desinteresses deles. Podendo, mantém a compaixão e o amor, a ternura e a misericórdia para com eles, mesmo que te constituam um pesado ônus. Antes, as incessantes aberrações com que te merecem o espírito. Quase todos nós, transitando na carne ou habitando os círculos espirituais das proximidades, carregamos conflitos íntimos de vários portes. Isto porque procedemos das sombras do erro em que nos comprazíamos, rumando para a madrugada da paz que nos comove e incita o avanço. Nós estamos rumando ao progresso. Judas traiu Jesus porque cultivou os conflitos íntimos. Pedro, vencido pelos conflitos íntimos, negou o amigo. Nicodemos procurou porque desejava esclarecer os conflitos íntimos. Maria, a obsessa de Magdala, seguiu-lhe as pegadas a fim de libertar-se dos conflitos íntimos.
Liberta-te também da pesada canga dos teus conflitos íntimos. Pensando em Jesus, trabalhando com Jesus, amando com Jesus. Aqueles que te desamam e que te estão ao lado, reteando contigo para a construção do bem. Não obstante induções obsessivas ou conflitos íntimos, mais perniciosos do que os teus. Ame. Como é tão bela as lições do Mestre Jesus e como os Espíritos vêm coroar esses ensinamentos do Cristo, dizendo para nós que é importante refletir sobre as nossas ações. Se nós estamos aqui nessa oportunidade bendita da vida, vamos aproveitar o máximo. E aproveitar o máximo é sermos gratos por tudo, pelas dificuldades, pelas pessoas difíceis que atravessam a nossa vida. Quem sabe essas pessoas difíceis é a oportunidade de repararmos por transgressões de outrora. Então, não vamos desperdiçar, até porque a fila da encarnação está bem distante, está bem longa. Na Terra está reencarnando agora espíritos mais evoluídos do que nós. Porque a Terra está nesse frenesi de transição e a transição vai sempre se renovando para o bem. A transição não se renova para o mal. Nós é que temos esse olhar viciado no mal, de ver apenas o negativo. Mas as modificações que estão sendo feitas aí é justamente para mostrar que o mal não vai ter vez. O mal, no mundo de transição, no mundo regenerado, não terá lugar. Por isso está sendo tão explícito o que é o mal, que é para que nós tenhamos o discernimento de escolher, de agir no bem. Não é de escolher sermos bons ou sermos maus. Nós já precisamos vencer essa etapa. E com a orientação de Joana, do capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, no item 5, que é a continuação de Causas Atuais das Aflições, já que começa no 4. No item 5, aí diz: a lei humana alavanca certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alavanca, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade. Está falando aqui das leis humanas, né? Que no momento em que um infrator é pego, a lei humana é aplicada ali, principalmente se aquela infração atinge a sociedade. E não aquelas que prejudicam, senão aqueles que os cometem. Então, as leis humanas raramente punem alguém por este alguém ter cometido um ato contra si. Eles punem, as leis humanas punem alguém que cometeu um ato contra outros. Mas Deus quer o progresso de todas as criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Sempre. Não nos enganemos. Cedo ou tarde, nós seremos convocados à reparação. Os sofrimentos que lhes são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência dizendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequente, sua felicidade futura. Essa necessidade da reparação que nós necessitamos é porque nós somos espíritos imortais. Essa experiência do agora
é uma experiência remontada com outras anteriores e que não será a última. Tudo que nós estamos amealhando aqui será para outros tempos também, porque nós vamos construindo assim o nosso espírito, robustecendo quem somos. Mas a experiência, algumas vezes, vem pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quanto o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi a minha jornada, e ele também diz: eu perdi a minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro do sol, o sol se ergue no dia seguinte, e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. É tão reconfortante essa certeza de que há sempre tempo para reparar. Mas não nos fiemos nesse tempo da próxima encarnação. Não vamos perder a oportunidade, porque nós sabemos que há sempre tempo para recomeçar. Como Chico Xavier diz que não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas todo dia nós podemos fazer uma nova realidade, trilhar novos caminhos, fazer novas escolhas que reflitam numa condição mais positiva do que aquela que nós escolhemos. Não seremos como um obreiro preguiçoso, mas sim os trabalhadores da última hora, certos de que o momento é este. Se erramos até agora, se fizemos escolhas equivocadas até agora, então que comecemos a partir de agora. Façamos como Paulo de Tarso, que é o maior exemplo de queda e de reerguimento. Paulo tombou, caiu, perseguiu, mas no momento em que ele reconheceu o verdadeiro sentido da vida, no momento em que Jesus tocou de fato o seu coração, Paulo não ficou remoendo o que ele fez de errado. Paulo diz: eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Então que nós nos coloquemos como Paulo de Tarso, como aquele que caiu, mas que reconheceu agora a necessidade de reerguimento. E nos coloquemos à disposição do Mestre Jesus. Nos coloquemos à disposição de Deus, que é nosso Pai de misericórdia. O que queres que nós façamos a partir de agora? Essa transformação do mundo precisa também nascer conosco. A reforma íntima, esses transtornos íntimos, porque nós vimos aí pessoas que no momento em que ficaram mais recolhidos, começaram a perceber tantos conflitos, tanta carência de tudo. Porque o momento é esse, o momento é para refletir. O momento de isolamento é para que nós tenhamos condição de olhar mais para dentro, de reconhecer as nossas faltas, nossas falhas, os nossos erros. E não basta reconhecer, é preciso reparar. E a reparação, ela se faz com ação no bem. Que Jesus continue aí a trilhar os nossos caminhos e que nós sejamos perseverantes. Que possamos estar novamente na próxima sexta-feira, reunidos com essa energia positiva e agradecidos, Senhor, por este momento bendito, por essas reflexões benditas, por esse calor que alcança os nossos corações, fazendo-nos confortáveis e certos, pleno do seu amor e da tua misericórdia. Agradecidos sempre pela bênção dessa vida, que nos dá a condição e a oportunidade de vencer as nossas dificuldades, os nossos deslizes. Rogamos por toda a humanidade,
Que todos nós tenhamos a serenidade e a certeza de seguir adiante, rumando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E assim sendo, sob as bênçãos benditas dos benfeitores amigos, sempre presente, pedimos a permissão para encerrarmos este momento de bênção e de reflexão. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre, e que em outras oportunidades voltemos a nos conectar pelo coração, pelo amor, pelas vibrações positivas. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.